O calote da dívida americana está cada vez mais próximo. Eu tenho 12 razões para provar para você que isso está acontecendo. Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto então. Por que o calote americano está se tornando inevitável? Veja, a coisa está cada vez pior lá nos Estados Unidos. Os números da economia, da macroeconomia, não ajudam nem um pouco. A situação parece que não consegue ser revertida. E eu vou falar por quê. Vamos lá. O primeiro motivo é o racha do Partido Republicano. Você sabe, as políticas do Donald Trump necessitam de uma maioria no Congresso. Ele já está tendo dificuldades agora, nesse começo. Em recente votação a respeito das tarifas, que não chegou a ser implantada a votação, o ganho do parecer do Congresso, porque necessitava da sanção do presidente, mas enfim, 51 a 48 a favor de tirar as tarifas. Isso porque 4 senadores republicanos votaram junto com os democratas. Então isso é um problema sério. Um problema sério porque eles vão ter votações aí significativas aí para frente e boa parte dos republicanos está debandando, está saindo do bloco, né? Inclusive essa questão fez o Trump chamar os dissidentes, né, de desleais e mandou um recado para eles muito firme e contundente. Esse é um dos motivos. É o primeiro motivo. Sem uma unidade, o Donald Trump não consegue colocar em prática o que ele tem na cabeça. E há uma pequeníssima chance de dar certo necessitaria apoio de muitas instituições ali nos Estados Unidos e isso não está ocorrendo. Inclusive, esse último comentário que eu faço, ele dá um link para esse segundo comentário. A falta de apoio do Federal Reserve. Uma das instituições que o Donald Trump não tem autonomia é o Fed, porque o Fed é independente. O Fed é um banco independente. Muitas vezes o nome na Federal Reserve leva a crer, a pessoa menos avisada, que é um banco central, uma instituição do governo americano. Mas não é isso. Não é isso. Não é do governo. Não faz parte do governo. É uma instituição que o presidente, por exemplo, ele tem que ser aprovado pelo Congresso. Mas de forma alguma é uma instituição do governo. E isso é assim mesmo que funciona desde quando foi criado o Federal Reserve. Lá no começo do século XX, 1912, por aí. Por quê? Porque o Federal Reserve ele trabalha com os juros. E sem ter essa autonomia para mexer nos juros, o Trump não consegue colocar em prática a ideia dele. Que é uma tentativa desesperada de reverter a situação. Já aconteceu de muita gente, num ato de desespero, conseguir reverter uma situação difícil. A probabilidade é muito pequena, mas, diante da certeza de que se não fizer absolutamente nada, a situação vai piorar a cada dia, o Trump, num ato de desespero, ele começa a mexer em tarifas e negociações, em aliados, e assim por diante. Mas um elemento importante que faça falta em toda essa estratégia dele, coloca abaixo qualquer intenção que ele tenha. E o Federal Reserve tem um grande papel, porque controla a quantidade de moeda que está circulando no mercado americano. Então já temos 2 motivos aí para o racha, para o calote americano. Uma é o racha dos republicanos e a outra é a falta de apoio do Federal Reserve. Terceira,
pouca procura pelos títulos do Tesouro. Você sabe que os títulos do Tesouro americano é uma forma do governo captar dinheiro para investir, para pagar as contas. Então veja bem, lá no Japão, o Japão tem uma dívida muito grande, uma dívida maior, muito maior do que o PIB deles. Mas essa dívida é com o cidadão japonês e os juros que eles pagam para o cidadão japonês é muito pequeno. Então não afeta a saúde financeira do Estado. Agora, nos Estados Unidos, como está tendo inclusive uma crise de confiança, China e Japão vêm constantemente tirando dinheiro, não investindo mais em títulos, mas pelo contrário, vendendo os títulos. O que significa ir com um chequinho lá e dizer, tá aqui, me dá meu dinheiro. Ah, mas não vai investir de novo? Não, muito obrigado. Não quer comprar mais um título aí? Não, muito obrigado. Ah, mas eu pago uns juros mais altos? Dessa vez eu passo. Compreende? E como os juros que os Estados Unidos está prometendo está cada vez mais alto, porque diminuindo a demanda pelos títulos americanos, eles têm que prometer um retorno mais alto. Isso só faz aumentar o tamanho da dívida. Quando os juros é baixo, significa que o Banco Central não está precisando muita força para vender. Sim, porque o mercado, as pessoas, os países sentem confiança. Então, né? E é por isso que o Japão tem situações até em que não rende nada. É apenas um local onde se guarda dinheiro. É situações desse tipo. Então, olha a diferença. Bom, vamos para quarto motivo do calote iminente. A inflação não cede. A inflação está longe da meta do Federal Reserve. Ela não cede. E lembre-se que inflação da classe média é diferente da inflação da classe baixa. É diferente. E a classe média é o motor, então existe muita manipulação nos dados de inflação. Mede-se muitas vezes por índices da economia das famílias mais pobres. Mas o motor da economia é a classe média. E essa inflação é bem maior. E não está cedendo. Isso aí tira poder de compra do americano, que recorre a quê? A empréstimos. Recorre a empréstimos. E aí a coisa vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Então a inflação não cede. E, aliás, o Donald Trump foi eleito na esperança de controlar a inflação. Mas frear a inflação para o governo americano não é um bom negócio. O bom negócio para eles é que aumentasse a inflação para que eles tivessem uma pressão menor na hora de pagar os chequinhos que ele vendeu, os títulos, compreende? Se eu tenho lá uma compra em 10 vezes de R$1.000, 10 cheques de R$1.000. E nesse período tudo sobe, inclusive o meu salário. Vamos supor que eu ganhe 3 agora, mas pela inflação, daqui a um tempo eu estou ganhando 6 e minha dívida ainda permanece em 1, porque ela foi fixada, pré-fixada em 10 de 1.000. Na hora de pagar aquela prestação,
Eu estou ganhando 6, tenho que pagar 1.000. Percebe a diferença entre ganhar 3 e pagar 1 e ganhar 6 e pagar 1? É essa a situação. Então, quando acontece esse tipo de configuração, é sinal de que vai dar pau. Porque o cobertor fica curto. O cobertor fica curto. Até agora, o estadunidense conseguiu jogar para frente. Faz desde 2001 que eles estão tendo prejuízo, que eles estão no vermelho. Mas eles emitem dinheiro e jogam para frente, emitem dinheiro e jogam para frente. Só que chega uma hora, arrebenta. Porque é um esquema de pirâmide. Chega uma hora, arrebenta. E é por isso que eles estão buscando dinheiro lá no Golfo. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Vamos lá. A inflação não cede. 5. Endividamento das famílias crescendo. O número de usuários de cartão de crédito que estão inadimplentes há mais de 90 dias cresceu bastante nos Estados Unidos no último ano. Está atingindo 10%, o que é um nível alarmante. Uma coisa é você ter dívida no cartão de crédito. Outra coisa é você ter 10% dos usuários de cartão de crédito pagando ou com atrasos superiores a 90 dias. Isso é grave, gravíssimo. Pouca gente está falando disso. Essa é a minha bronca. Que jogam os holofotes em situações aí que são notícias, né? Tomar a Groenlândia, anexar o Canadá, fechar o canal do Panamá, sabe? E tarifa lá, tarifa aqui, tarifa lá, e jato, se dá para receber de presente ou não dá, isso por diante. Para mim, tudo isso aí é distração. Tudo isso aí é distração. Para não se discutir o real problema, que são os dados na macroeconomia americana, e esse é alarmante. Pouquíssima gente está falando disso. Quase não se escuta. Mas a percentagem de pessoas que estão com cartão de crédito atrasado há mais de 90 dias está crescendo muito nos Estados Unidos. E isso é indício de quebra do sistema financeiro. Pode ter certeza. Vamos para o número 6. Muita dificuldade política para baixar despesas do Estado. Aí sim. É extremamente impopular o que precisa ser feito para consertar a economia. Veja a dificuldade. Aonde se gasta mais na planilha lá do governo americano? Gastos militares. Existe uma pressão muito grande da indústria militar americana para que os gastos aumentem. Pressão muito forte. Existe a pressão dos juros diários. 2,6 bilhões vai crescer agora. Juros da dívida americana. E existe uma outra pressão, que é a pressão das despesas com Medicare, Medicaid, que é a saúde, né, do povo americano. Romper com a indústria bélica, com as fábricas de armamento, extremamente difícil. Extremamente difícil. Esse pessoal tem poder de verdade, muito poder. Lembra do Homem de Ferro, lá do Tony Stark? Tem aquele outro lá, o Jeff Bridges, acho que faz, né? Aquele CEO da Stark. Muito difícil. Eles têm muito poder. Poder para colocar um presidente, poder para tirar um presidente. Então,
Aí você tem Medicare, Medicaid. Se você tira verba da saúde e da educação, o povo vai para as ruas, vai quebrar tudo. Vai quebrar tudo, vai ter uma revolta, vai ter uma convulsão social. Então o que sobra? Os juros da dívida. Você suspende o pagamento dos juros da dívida. Aliás, o estrategista do Deutsche Bank, ele falou que toda essa manobra de tarifas tinha somente um objetivo. E o objetivo era negociar com os países um juros mais baixo na renovação das compras dos títulos do Tesouro. Ou renegociar os juros mais baixos no pagamento, nos resgates dos chequinhos. Como que funcionaria isso? O estrategista ficou, mas como que vai funcionar? Muito simples. Não negocia direto no pagamento. Por exemplo, eu vendi R$1.000 em títulos e agora eu tenho que pagar R$1.000,50. Não é reduzir ali, certo? Não é reduzir ali no 1.050, mas é obter um compromisso de que aquele país compre mais. Pare de vender primeiro e depois compre mais. Ou então compre lá 200 bilhões de dólares em armamento. Ou se comprometa a investir 1,5 trilhão nos próximos 10 anos. Compreende? É isso que o estrategista lá do Deutsche Bank não estava entendendo, mas está fácil de entender. Que é uma pressão. Essa pressão em relação às tarifas do chinês é tipo, pare de resgatar o dinheiro aqui. E comece a comprar título de novo. É esse o recado. Mas, obviamente, isso tudo vai levar a um problema sério para os Estados Unidos. Então, a dificuldade política de baixar as despesas do Estado. Não pode baixar a compra de armamento, não pode diminuir despesas de saúde. O calote é o caminho mais rápido, ou, eu diria, o inevitável. 7. Pressão do cidadão americano. Sim. O cidadão americano vai começar a perder a paciência com o governo do Trump. Principalmente pela alta inflacionária. Já está perdendo a paciência com toda essa lambança das tarifas aí. Então esse é um elemento crucial em todo esse processo. O povo americano vai começar a perder. Então, faz-se uma escolha. E a melhor escolha é exatamente dar o calote. Ou sequestrar ativos, bloquear ativos. Né? Bloqueia os ativos da China, bloqueia os ativos... Já bloqueou do Irã, da Venezuela, da Rússia, por que não da China? Não é? Já bloqueou lá os investimentos, acesso a financiamento para Harvard. Né? Harvard, que tem mais de 160 prêmios Nobel entre alunos e professores, ex-alunos e professores. Harvard. Veja se a coisa não está grave. Harvard é uma locomotiva de desenvolvimento de tecnologia e conhecimento. Universidade mais antiga dos Estados Unidos. E isso é sinal de que o calote está chegando. 8. Alto risco de impeachment. Com toda essa lambança aí de corte de funcionários públicos, tá? De tarifas e assim por diante, todas essas medidas aí dos primeiros 120 dias do Trump,
levam a, inclusive, pessoas como deputado lá dos democratas a furar a bolha e entrar com pedido de impeachment. Esse deputado, tem um vídeo anterior aí sobre ele, os democratas pediram para ele não entrar com pedido, apresentar os artigos, ele disse, não, vou apresentar do mesmo jeito. Olha o problema. Até os democratas estão segurando o pedido de impeachment. Porque eles sabem do risco de desestruturar totalmente. Isso é mais um indício de que a panela vai estourar. 9. Investidores indo para a Ásia. Warren Buffett vende títulos lá nos Estados Unidos, ações, e aplica nas montadoras japonesas. Sabe que os Estados Unidos está quase quebrando, sabe que a China pode sofrer violentamente com a própria quebra dos Estados Unidos reflete na China, e daí não se trata nem de dependência comercial, é o teu maior comprador quebrar. Afeta, não afeta? Então, investidores indo para a Ásia. Não precisa necessariamente ir para a China, que tem 30% de imposto, mas tem outros países. Porque está claro que a bronca dos Estados Unidos é com a China, com o crescimento, com o poder, né? Com o PIB. Então, eu, investidor, fabricante, escolho um país menor lá. Na Ásia. Um país com baixos salários, que também não posso pagar muito, senão não consigo me tornar competitivo no mercado internacional, mas é a Ásia. Ou é Índia, ou é Brasil. Harley Davidson, quando deu problema lá no primeiro mandato do Trump, aumentou as suas operações aqui no Brasil. E até mesmo na Europa. Começar a criar dificuldade para receber produto americano, a Europa taxar. Então, até na Europa, que também tem um custo elevadíssimo, vale mais a pena investir lá numa fábrica do que nos Estados Unidos. 10. Aumento nos gastos de saúde. Os tratamentos contra as comorbidades que vêm com a obesidade aumentaram tremendamente nos Estados Unidos. E não existe notícia alguma de que isso possa ser revertido a curto prazo. Porque isso aí, para reverter, necessita décadas e décadas de educação para mudança no comportamento. Não sei se você sabe, mas o rico americano ele tem a mesma longevidade do que o do pobre europeu. E o que explica isso? Porque, você sabe, a longevidade, quanto mais poder aquisitivo, ela aumenta. Simples, a pessoa tem mais acesso a médico, mais acesso a comida de qualidade, dorme melhor, tudo. Então vive mais, com mais saúde. Mas, comparado com a Europa, que não é nenhum exemplo assim, né? Tem algumas áreas ali, né, de longevidade, mas não é a longevidade do japonês, por exemplo. Então o rico americano ele tem a mesma longevidade do pobre europeu. Isso aí é o que é, gente? É hábitos de vida, hábitos alimentares, qualidade de vida, assim por aí. Então isso prova que o americano, mesmo tendo condições de ter uma qualidade melhor, ele não tem essa qualidade. Mesmo tendo condições. Isso é um problema sério, que está aumentando muito a despesa do Estado. Nisso aqui. Número 11.
injeção de dinheiro no mercado. Aumento da dívida pública, agora vão aumentar o teto para mais 5 trilhões. Injetar mais 5 trilhões na economia significa inflação, gente. Inflação. Resolve o problema agora, de imediato, dá um alívio no caixa para o governo americano. Porém, sensibiliza mais ainda o investidor, que vai retrair investimento dos Estados Unidos. Claro, está vendo que está à beira do precipício. Aliás, li uma reportagem de um professor americano dizendo que a educação nos Estados Unidos, ensino superior, não está à beira do precipício, já caiu no precipício. Vou fazer um vídeo a respeito disso, na sequência. Então, esses 5 trilhões, o que é? Só aumenta a dívida. Porque se você coloca esses 5 trilhões, você vai fazer o quê com esses 5 trilhões? Você vai pagar juros da dívida. Vai investir em armamento? Vai cobrir o Medicare, o Medicaid, que é o quê? Apenas tratamento. E aí, com todas as ressalvas que eu tenho ao Kennedy Jr., lá, que é o secretário da Educação, ele falou recentemente, o que politicamente não é bom, mas ele disse assim, vocês não têm que pensar em vacina contra a obesidade, vocês têm que mudar o hábito alimentar. Falou a coisa certa, só que do jeito errado, pegou mal. Acho que é por isso que ele é o simpaticão, né? Nas reuniões do Trump ele está sempre sorrindo, né? Para consertar a cagada que ele fez. Cagada política, porque ele falou a verdade. E por último, exatamente a questão do comportamento do cidadão americano, que é totalmente equivocado, totalmente furado, que é fruto do enriquecimento fácil. Quando a pessoa enriquece no esforço, na austeridade, ela cria calo, certo? Ela é obrigada, a pessoa é obrigada a cuidar da saúde, a investir em conhecimento, né? A investir em medicina preditiva, na prevenção de doenças, não no tratamento de doenças. Agora, o cidadão americano não está nem aí com nada. Ele não tem reserva nenhuma reserva financeira. Assim, para despesas assim, de $500, assim, não tem. Não tem. Não tem reserva financeira nenhuma, alimenta-se cada vez pior. Entendeu? Se endivida cada vez mais. Não investe, só gasta. Então como é que você quer que não quebre? Se atingiu o limite do... Paizinho, me manda uma grana aí. O que é o paizinho me manda uma grana aí? Federal Reserve colocando dinheiro. Os caras não estão afim mais de fazer isso, não estão afim de baixar os juros, não estão... Por quê? Porque eles sabem que piora a situação. Se eles fizerem isso, daí... Aí é o fim. Eles ainda têm esperança de reverter, mas não tem como. Não tem como. Sinto muito, mas não tem como. Sabe? É tipo assim, o Federal Reserve funciona como aquele pai de Playboy, que o cara vai botando dinheirinho, mas pô, você só tá gastando em droga, cara. Não, o dinheiro que eu ponho na tua mão vai te matar mais cedo. O Federal Reserve sabe que os Estados Unidos é um caso perdido. Só que ele não quer ser cúmplice disso aí. Essa é a verdade. Mas o troço tá feio. Tá aí, 12 razões pro iminente calote americano. Estadunidense, né? Como alguns me cobram. Pessoal, compartilhe, comente, mande pro amigo, mande para os conhecidos, sabe? Esse assunto é extremamente importante. Se inscreva, torne-se membro, mande um valeu, faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço, até a próxima.